Graça e paz para todos, meus queridos e amados e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. Nesta manhã eu gostaria tão somente de deixar aqui uma breve reflexão da Palavra do Senhor, que está no livro do Gênesis, no capítulo 16 e no versículo 5, e diz assim a Palavra de Deus: Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Meus queridos, a palavra de Deus nos fala, ali no capítulo 15 do livro de Gênesis, que Abraão ele andava triste, porque ele não tinha filhos. E ele até pensou que o seu herdeiro seria o seu mordomo Eliezer. Mas Deus ali, meus queridos, chegou para Abraão e disse: Olha, Abraão, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E Deus ali, meus queridos, fez umas promessas a Abraão. Disse a Abraão que iria multiplicar a descendência de Abraão como as estrelas do céu. E diz a palavra do Senhor que Abraão, meus queridos, ele com certeza contou a sua esposa, e sua esposa, sabendo, meus amados, que o sonho de Abraão era ter um filho, então Abraão ele foi convencido pela sua esposa Sara para que ele se deitasse com a sua serva Agar, para que ele pudesse, aleluias, ter um filho com aquela mulher chamada Agar, que era uma escrava, que era uma serva que trabalhava na sua casa. Até porque Sara era uma mulher estéril, ela não podia ter filho, ela era avançada de idade, mas ela queria que Abraão tivesse um filho, para que o sonho de Abraão fosse realizado. Porém, meus queridos, a Bíblia vai dizer lá no livro de Provérbios: toma água da tua própria cisterna, ou seja, dentro de uma relação conjugal não cabe uma terceira pessoa, não é verdade? Porém, Abraão, ele cometeu um erro. Ele não consultou a Deus antes de fazer tal coisa, antes de se deitar com aquela escrava, aquela sua serva. Houve uma precipitação, tanto da parte de Abraão como da parte de Sara. E eu sempre costumo dizer, meus queridos, nas minhas pregações, que tudo aquilo que começa errado, a tendência é dar errado. Se você ler, meus queridos, aquela passagem que está no livro de Gênesis, que fala sobre a Torre de Babel, isso está lá no capítulo 11, os homens eles começaram a fazer uma torre para chegar até o topo do céu. A intenção deles, com certeza, era querer entrar no reino de Deus, mas você sabe que ninguém consegue entrar no reino de Deus, não é verdade? E ali, meus queridos, Deus ficou só olhando eles fazerem aquela torre. Aí quando eles chegaram lá em cima, já no topo ali, Deus fez a confusão das línguas. Um começou a falar em inglês, outro começou a falar em aramaico, outro começou a falar em polonês, outro começou a falar em hebraico. Eles não se entenderam mais e aquela torre veio abaixo. Tudo por causa da o quê? Precipitação, meus queridos. Olha só o que aconteceu. Quando Agar ela engravidou, aí ela começou a desprezar a sua senhora. Sara, não suportando aquela situação, ela vai até Abraão e começa ali a pressionar Abraão, dizendo: olha, eu coloquei a tua serva nas tuas mãos e agora ela começa a me desprezar. Aí Abraão diz assim: olha, a tua serva está na tua mão, faze o que é bom aos teus olhos. Então, meus queridos, Sara, ela começou agora a fazer a mesma coisa que Agar fazia com ela. Ela começou a dizer coisas ali com Agar, começou ali a humilhar ela, começou ali
a dizer coisas que ela nunca ouviu, dizendo coisas que H não gostava. Começou a ali fazer uma série de coisas. E a Bíblia diz que H, não suportando, ela fugiu e foi para o deserto. Sabe o que acontece, meus queridos, com muitas pessoas hoje? É que a pessoa, ela não vai buscar a Deus antes de fazer alguma coisa. Ela quer fazer aquilo que ela quer e acaba se precipitando. E a precipitação, meus queridos, causa o quê? Causa sofrimento. A precipitação causa ansiedade. A precipitação causa insucesso. A precipitação pode bagunçar a tua casa, como aconteceu aqui na casa de Abraão e Sara. Tenha cuidado. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios 14, versículo 29, o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Ou seja, é você agir de forma precipitada. Aí vem as consequências. Sim ou não? Se você se precipita, meus amados, em qualquer coisa que você vai fazer, vai vir o quê? Vai vir as consequências, porque você, antes de fazer alguma coisa, você não estudou aquilo que você ia fazer, você não parou para pensar. Se você é um servo de Deus, você não consultou a Deus, então você tem que consultar a Deus, para que as coisas, meus queridos, saia tudo perfeito, para que as coisas saiam de acordo com a vontade de Deus, para que as coisas não fujam do seu controle, para que as coisas, meus queridos, dê tudo certo. Então, cuidado com a precipitação. Então, esta é a breve reflexão que eu quero deixar aqui nesta manhã para a minha e para a tua vida, e que Deus assim nos abençoe.